Nos embalos do sábado à noite, a gente reúne a família para um bom papo. E quem vai comandar esse agito chega chegando. Lá vem ela. Boa noite, Amanda! Oi, gente, muito boa noite! Sejam bem-vindas e bem-vindos aqui à nossa sala de estar. Que você saia melhor do que entrou. Ótimo sábado pra você. Que bom ter você, sua família, seus amigos aqui em nossa companhia. Que delícia! Hoje nós vamos falar de um tema que eu amo de paixão, porque eu tenho uma pequenininha. Mas é um tema que você, qualquer pessoa que estiver nos assistindo, é um tema que se faz muito relevante. Nós vamos falar sobre educação e desenvolvimento infantil. Como é que nós formamos grandes seres humanos, né? Mulheres fortes, decididas, empresárias ou donas de casa, não importa. Pessoas seguras, felizes e tranquilas. Homens também, né? Fortes, mas ao mesmo tempo doces, que acolhem, que tratam com respeito, com carinho. É claro que é cuidando dessa criança, educando essa criança, amando essa criança de um jeito muito especial. Então nós escolhemos profissionais a dedo e eu tenho certeza que o programa hoje vai ser maravilhoso e você vai adorar. A minha reflexão para que você possa pensar hoje, amanhã e durante toda essa semana fala sobre decisões. Meu Deus, como é difícil decidir, né? Às vezes a gente se vê assim cercado de possibilidades, de muitos caminhos e a gente diz, qual que eu escolho? Qual caminho? Como é que eu decido? Como é que eu sei se isso está certo ou errado? E o que eu tenho para te dizer é que decidir é se comprometer com o que faz sentido para você. E não adianta ter medo de errar, porque a gente vai errar mesmo. Vai decidir, um dia vai acertar, o outro vai errar. O importante é ser fiel ao que o seu coração diz, ao que você sente, né, ao que você acredita. E mais do que isso, é ter coragem de assumir o rumo do que você quer para sua vida. Então, se você está na dúvida, faz aquele exercício, respira fundo, ouve a si mesma e segue com fé, porque a melhor decisão é aquela que vem com verdade e um tantinho de coragem. Vai dar tudo certo, eu te garanto. E às vezes a gente pede opinião para todo mundo, né? E o que eu tenho a te dizer é que o melhor é aquilo. Coloca ali no papel os prós e os contras de uma decisão, as coisas boas, ruins, visualiza e também ouve a sua intuição e o seu coração, porque este não te deixa errar de decisão. Escolheu um caminho, atravessou o rio, queima a ponte, não fica voltando. Decidiu, tá decidido, uma hora você vai acertar, uma hora vai errar e tá tudo bem. Assimila, segue em frente que vai dar tudo certo. Sejam bem-vindos. A minha primeira convidada é pediatra. Ela alia conhecimento técnico à prática da pediatria integrativa, focando na prevenção de doenças e na promoção da saúde. Ela nos mostra como acompanhamento pediátrico é essencial para garantir um futuro mais saudável e promissor para as nossas crianças. Bem-vinda, doutora Juliana Máximo. Tudo bem, Juliana? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Seja bem-vinda ao nosso programa, viu? Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Minha próxima convidada é psicopedagoga, escritora, palestrante. Hoje ela vem falar sobre como a psicopedagogia pode auxiliar no desenvolvimento infantil. Ela já esteve conosco em outros momentos. Seja muito bem-vinda. Miris Oliveira, tudo bem, Miris? Boa noite. Sempre um prazer estar aqui. Obrigada, viu? Mais uma vez por estar aqui com a gente. Ela é fonoaudióloga, mestre na área, especialista em linguagem infantil, nos transtornos motores de fala e seletividade alimentar, que também é um assunto muito importante para a gente tratar aqui. Hoje ela vem compartilhar com a gente os seus conhecimentos e os marcos do desenvolvimento na fala e linguagem na infância. Bem-vinda, Ana Carol Cici. Tudo bem, Ana Carol? Tudo bem, boa noite. Tudo bem? Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada por estar aqui. Minha próxima convidada é terapeuta infantil, psicóloga, especialista em transtorno do espectro autista, análise do comportamento e integração sensorial. Hoje ela vem contar como é que a terapia ocupacional e a psicologia podem transformar o desenvolvimento do seu filho. Rebeca Louise, bem-vinda. Tudo bem, Rebeca? Boa noite. Boa noite, é um prazer ter você aqui, viu? Muito obrigada. Ela possui uma experiência vasta em fisioterapia, neuropediátrica, sendo especialista em transformar desafios em conquistas. Ela vai nos ensinar como é que simples exercícios repetitivos em casa ou uma rotina persistente em consultório podem trazer esperança e resultados para os nossos pequenos. Bem-vinda, Carolina Reineck. Tudo bem, Carolina? Obrigada por estar aqui, viu? Muito obrigada, seja bem-vinda. E a minha próxima convidada é fundadora e presidente da ONG Patas Terapeutas, que há mais de 10 anos transforma vidas com terapias assistidas por animais. É muito legal, gente. Mais de 50 mil atendimentos voluntários já foram feitos. É uma verdadeira pioneira na promoção do bem-estar físico e emocional por conexão ali, ó, humano-animal. Silvana Fedeli, seja bem-vinda. E veio muito bem acompanhada, né, Silvana? Tudo bem, minha querida? Obrigada por estar aqui. Obrigada. Quem são as suas convidadas? Essa aqui é a Tina Turner. A Tina Turner. É uma galinha exótica
E essa é a Tiffany. Tudo bem, Tiffany? Você é muito linda. Que coisa fofa que você é, meu amor. E você também. E aí, você estava antes de começar o programa, eu estava aqui conversando com ela, né? Porque a Tina é realmente uma galinha diferenciada. É raça, que raça ela é? Sedosa. Sedosa? É proveniente do Japão. Posso passar a mão nela? Pode. Elas não Gente, voam. olha que pelinho gostoso. Não voa? Não. Você falou que não bica também, que Não. ela é muito dócil, né? Ela é super dócil, mas ela foi também dessensibilizada para ser terapeuta. Eles passam... Por favor, vamos nos sentar que eu já quero abrir o programa perguntando. A gente fica curiosa, né, gente? Curiosa. Bom, primeiro que, muito boa noite, é um prazer receber todas vocês aqui. Você que está em casa também, avisa todo mundo, sintoniza aí na TV Aparecida e venha que hoje o nosso programa vai ser de um conteúdo muito importante para todos nós, né? Me conta um pouco. Primeiro, a Tiffany é uma Golden. A escolha da raça é fundamental para essa terapia assistida, essa conexão humano-animal? Qualquer raça, ou mesmo sem raça definida. O que é importante é o perfil do animal. Então, nós trabalhamos com cães, gatos, bichos silvestres, exóticos, mas são todos domésticos, né? É a pessoa que vai com o seu próprio animal, ela é capacitada, o animal também, porque a gente vê se o animal tem esse perfil. E o voluntário também, é um trabalho voluntário que a gente faz. Então, só para eu entender, vocês estão em São Paulo, né? Ali pela Sim, região de São Paulo. E você vai, né? Leva os animais que fazem esse trabalho, vamos colocar entre aspas, essa terapia. Sim. Em hospitais, ONGs, clínicas terapêuticas, crianças, asilos, enfim, de todas as idades, pessoas que precisam disso. E como que funciona quando você leva o bichinho? Então, nós levamos esse animal, os animais, né? Porque às vezes você não vai com um animal só, você vai com mais de um animal, para levar todos esses benefícios fisiológicos, né? E emocionais para as pessoas que estão dentro dos locais onde elas não podem temporária ou permanentemente ter esse convívio. Porque ajuda na parte mental, cognitiva, física, você consegue trabalhar tudo. Então, você mostra a diferença. Muda a pessoa. Por exemplo, uma galinha, ela traz toda a memória afetiva, né? É diferente de um animal, de um cão, que ele traz também, mas com o cão você pode trabalhar um pouco mais, né? Uma terapia. A galinha é mais para passar a mão, a não ser as pessoas fóbicas, né? Porque a gente toma muito cuidado com pessoas que são fóbicas e pessoas também com um sistema imunológico rebaixado. Mas hoje nós entramos até em UTI de hospitais trabalhando com esses animais. É um trabalho muito lindo, que eu falo que é um trabalho que ele resgata o mundo externo para as pessoas, mesmo nessas pessoas que ficam temporariamente, ou a gente vai em clínicas com crianças com síndrome, transtorno, e faz assim uma grande diferença. E essa pessoa pode, por exemplo, treinar o cãozinho dela de estimação para que ele faça um trabalho terapêutico? Sim, esses animais todos são treinados. Nós temos comportamentalista, canina, felina, e os exóticos, eles precisam ter um perfil. A Tina Turner veio para mim quando era pequena, ela é pequena, né? Mas é pequena ela veio com 4 meses e ela foi totalmente treinada, dessensibilizada, tanto que eles estão aqui nesse ambiente e eles não estranham nem um pouco, porque é isso que tem que fazer. Eles têm que, o cão, né? Tem o senta, fica, deita, normal. Mas eles têm também toda essa parte que é muito importante dessa dessensibilização para poder estar... E principalmente o tátil, porque não tem jeito, as pessoas agarram, beijam, porque nós somos latinos, né? Nós gostamos de abraçar, beijar, então o tátil é uma parte muito importante. Vocês sabem que muita gente fala, né? Que, por exemplo, crianças com TEA, tal, que é muito importante ter um bichinho de estimação. Acho que, né, doutora, como pediatra, qualquer criança, né? Nossa, gente, eu vejo as amiguinhas da minha filha, todas querem ter um cachorrinho, né? E aí ficam ali naquela disputa, quem tem o cachorrinho mais bonitinho, menorzinho, ou de tal cor. E faz muito bem, eu acho, para a criança, né? Qualquer relação que a criança tenha, que seja com outras pessoas ou com os animais, é muito importante. Hoje nós vemos cada vez mais famílias menores. Então a criança precisa de uma companhia para ela ter o jeito dela, a forma dela de brincar. Então
os cachorros, os gatos, mas principalmente os cachorros, eles demandam muito, eles trazem muito isso da criança. Olha, eu sou quase do seu tamanho, eu tenho quase a sua força, nós podemos brincar, eu estou sempre à disposição. É muito importante para elas, estimula bastante. Eles vão correr, eles vão brincar, isso é bom. Além disso, o cachorro, qualquer animal doméstico, ele vai dar uma certa responsabilidade para aquela criança. Ela vai entender que aquele animal é dela, então é importante que a família traga também esse senso de responsabilidade. Olha, vamos ajudar a dar comida, vamos ajudar a dar água. Isso é muito importante para a criança. Muito legal, muito legal. Olha, eu queria que a gente falasse um pouquinho, né, sobre os marcos de desenvolvimento e os tempos. Talvez a Carolina seja a pessoa mais apropriada para começar falando sobre esses marcos. Carolina, por favor. Sim, bom, o desenvolvimento no primeiro ano de vida, principalmente, né, ele passa por alguns marcos importantes e é muito legal que os pais conheçam pelo menos um pouquinho disso, porque é dessa forma que os pais conseguem notar que talvez algo esteja fora do esperado e possa procurar a ajuda de um profissional para avaliar, né? De forma geral, nos primeiros 3 meses de vida, o bebê passa por um período que a gente chama de esterogestação, que funciona como se fosse um 4º trimestre da gestação. É um período ali de transição, onde o bebezinho ele está entendendo que ele já não faz mais parte do corpo da mãe e agora ele é um ser individual que está fora do corpo dela. O que é importante a gente notar nesses primeiros 3 meses? O bebê ele nasce com um padrãozinho flexor, que a gente chama, né? O bebê nasce todo encolhidinho e é assim que ele se apresenta nos primeiros meses de vida. Ele dorme a maior parte do tempo, as mãozinhas estão geralmente fechadas, mas no decorrer do primeiro trimestre precisa haver mudança, precisa haver evolução. Então, o bebê no primeiro mês, ele é diferente do segundo e diferente do terceiro. No segundo mês, ele já se movimenta um pouco mais que no primeiro. No terceiro, ele já abre mais a mãozinha do que no segundo. Então, esse acompanhamento é importante que os pais façam. A partir do 4º mês, o bebê se transforma num super bebê, né? Então, ele já entende que ele é uma pessoa, que ele não faz mais parte da mãe. Ele descobre as mãozinhas. Ele agarra tudo, traz para o centro do corpo dele. Muitos bebês com 4 meses descobrem os joelhos, alguns até o pezinho. Então, agarram, trazem na boquinha. Chega no 5º mês, outra transformação grande acontece, porque o bebê começa a rolar, ele consegue se arrastar, ele sobe o corpinho na esfinge. Ele é um bebê muito ativo no 5º mês. Quando ele chega no 6º mês, a gente espera, como marco motor, o sentar. Super importante falar disso, porque isso gera muita dúvida de muitos pais que mandam um recado nas redes sociais, dizendo: meu bebê tem 6 meses, eu sento e ele tomba. Porque um bebê de 6 meses tomba ainda, né? Nessa faixa etária, é esperado um bebezinho sentado, com apoio. Ele precisa se apoiar. Isso evolui no 7º mês. Os 6 meses é quando começa a introdução alimentar também, introdução alimentar. Isso, por isso que já exatamente. Tem que ficar mais sentadinho, né? Isso. O fato dele ter um pouco mais de controle de tronco ajuda na deglutição do alimento. Então, é importante que ele seja colocado sentadinho aí a partir do final do 5º e 6º mês. Posso falar um pouquinho? Claro. Vou aproveitar claro. a sua fala do 6º mês, porque antes nós falávamos que a introdução alimentar começava aos 4 meses, bem lá atrás, há alguns anos. Desde uns 10 anos mais ou menos para cá, nós agora já falamos sobre começar a introdução alimentar com 6 meses. E é exatamente por isso que houve esse atraso, digamos assim, de começar a alimentar. Porque a criança com 4 meses, ele não consegue, o bebezinho não consegue ter aquela condição de sentar-se mesmo com apoio e manter o pescoço de forma um pouco mais reta para conseguir deglutir. E a própria deglutição não é tão boa, porque a língua dele é um pouco mais para frente. Então, apenas com 6 meses ele consegue ter, de fato, condições para se alimentar. Então, é por isso que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala que não podemos começar a introdução alimentar antes disso. A gente sempre fala 6 meses ou marcos do desenvolvimento, né? Sinais de certeza de que ele está bem. E esses são os principais. Isso mesmo. A introdução alimentar ao 6º mês ela é muito mais segura.
pensando em engasgo. Então, por isso, né? E aí, a partir dos 6 também, os bebês já começam a fazer o gato, não engatinham, mas eles já começam a arriscar aquela postura. A partir do 7º, 8º, vem o engatinhar. O bebê também evolui demais, o repertório motor aumenta muito a partir do 7º, 8º mês. Até o 9º, 10º mês, a gente espera que ele engatinhe e, geralmente, por volta do 10º, ele começa a se colocar em pé. No berço, eles fazem isso ainda mais cedo, porque eles ajudam com o bracinho, né? Então, eles se puxam e se colocam em pé. Fora do berço, aos 9, 10 meses se colocam em pé, começam a dar marcha lateral. Então, eles andam no sofá, no rack da sala, de ladinho. E por volta dos 12, 14 até os 18, é esperado o andar independente do bebê. E aí eu acho que uma coisa muito legal para a gente finalizar essa pergunta é aquela história de que cada bebê tem seu tempo. As mães falam muito isso, as pessoas falam muito isso. E é muito importante a gente entender que, de fato, as crianças elas se desenvolvem de formas diferentes, em velocidades diferentes. Mas isso precisa acontecer dentro de uma janela de tempo. Porque fora dessa janela precisa investigar o motivo. Ana Carol, e quando a gente traz para fala, né? Ela disse dos 12 aos 18 para começar a andar, certo? É essa janela que a gente tanto fala. Nós tivemos aí a pandemia, muitas crianças que são da pandemia, e aí fica aquele negócio, será que meu filho não falou, teve um atraso de fala por conta da pandemia, ou porque não socializou, ou porque não sei o que lá. Muitas desculpas, assim, muitos caminhos, né? A gente olha, como que os pais percebem que precisam procurar um fono, ou que não está naquele momento, que o atraso de fala é normal ou não? O que é esperado em questão de fala? Perfeito. Assim como a Carol falou, a gente também tem as nossas faixas do desenvolvimento. Então, tem um tempo esperado para a criança começar a falar, mas a gente não pode deixar passar dessa faixa. Então, a partir do 1º ano, quando a gente vê que surgem aí as primeiras palavras, e essa faixa vai até os 18 meses. Então, um bebê que tem 18 meses e não está falando nada, já é indicado começar a fono. Ah, mas é muito cedo. Sim, porque a gente não pode esperar, a gente não sabe o que pode estar acontecendo. Pode ser um atraso ou pode ser algum indício de algum transtorno, algo aí mais sério que vai demandar uma intervenção. Então, hoje a gente fala em intervenção precoce exatamente por conta disso, para a gente não esperar, que nem antigamente, né, falavam, espera que com 4 ou 5 anos vai falar. Hoje a gente já sabe que quanto mais a gente esperar, pior fica esse desenvolvimento, né? Até os 2 anos a gente tem... Então, até 1 ano e meio tem que falar. Até 1 ano e meio. E aí falar não é sair falando, mas é emitir a boom que eles falam, né? Em vez de falar água, quer, dá. Perfeito. Isso já é uma fala para vocês, né? Exato. Isso é uma dúvida super comum, porque também acontece o contrário. Às vezes a gente tem pais que chegam no consultório, meu filho não tá falando, mas a criança fala bó para bola, fala cá para carro, A para água. Isso são palavrinhas que eles, óbvio, ainda não têm condição de falar uma palavra de tri, polissílaba, né? Então, o desenvolvimento é exatamente isso. A gente tem esse processo de redução de palavras até os 2,5. Então, até 2 anos e meio, as crianças vão falar mais sílabas e tudo mais, mas tem que falar. Aí dos 2,5 para frente, a fala já tem que começar a ser mais fluida. Isso, a partir dos 2 anos a gente começa aí uma formação de frases, né? Mas claro, quer bó, quer mais, quer água, não é uma frase super fluente, com verbos e tudo mais. Quando que a criança tem que falar legal? Com 5 anos, 4, assim, que a gente tenha que entender mesmo? Olha, a criança, tudo que ela fala a gente entende. A partir dos 4 anos, a gente já tem que entender tudo que a criança fala, mas tem alguns errinhos. Por exemplo, o som do R, ele demora um pouco mais para ser adquirido. Os encontros consonantais, tipo prato, blusa. Ela ainda é normal, com 4 anos, falar pato. Mas a gente tem que entender. Então, com 5 anos, a gente tem a finalização dessa aquisição fonológica, mas com 4, a linguagem já está bem estabelecida. O que pode ser um atraso de fala? Pode ser o autismo, TEA, o que mais? O que pode ser? Perfeito. A gente fala muito do autismo, mas a gente esquece de outros transtornos que, infelizmente, ainda não são tão difundidos, né? A gente tem hoje o transtorno do desenvolvimento da linguagem, que é um transtorno de linguagem permanente, mas ele não tem essa dificuldade de interação que a gente tem no TEA. Então, são subsistemas de linguagem que estão alterados. É uma criança que tem algumas trocas, ela tem uma dificuldade de compreender a linguagem, de utilizar a linguagem. A gente tem hoje a apraxia de fala na infância, os transtornos motores de fala, né? Então, o atraso motor, que são transtornos de origem neurológica, mas não afetam a cognição. Então,
Então, o que acontece? Na hora que a gente tem o controle motor da fala, em algum momento isso é interrompido. Então, na hora de programar e planejar a nossa execução, a gente tem algumas pausas. Então, é uma criança que fala mais pausado, que tem dificuldade de adquirir alguns sons. É uma fala mais lentificada, muitas vezes, que também é bem comum, assim. Então, são outros transtornos que estão associados ao atraso de fala que acabam ficando um pouquinho ali escondidos. E tem também um atraso ambiental, que é uma criança que vai demorar mais para falar, mas ela vai se desenvolver. Então, é por isso que a gente precisa entrar em ação logo, porque se a gente ficar esperando, por exemplo, uma criança com apraxia de fala, é uma terapia bem intensiva. O que é apraxia de fala? A apraxia de fala é uma dificuldade na programação e no planejamento da fala. Então, o cérebro tem uma dificuldade de mandar o comando. Então, por exemplo, eu quero falar pato, o meu cérebro manda pató, ou ele manda pati, ou ele manda bato. Cada hora vai uma produção diferente. Então, isso a gente chama de inconsistência de produção. Então, é uma fala bem difícil de entender mesmo. Ô Mires, em que momento esse pai, essa mãe que está nos assistindo, porque assim, eu acho que muitas vezes os pais, acho que é um dever sim da escola e dos educadores, porque quem está com o teu filho ali no dia a dia, muitas vezes até muito mais do que você, né? Porque tem mães que saem muito cedo, voltam muito tarde, quando chega o filho já está quase indo dormir. Mas assim, acho que é uma função da escola, dos professores alertarem sobre as coisas que estão percebendo. Mas o que o pai e a mãe, quando estão no convívio do dia a dia, têm que perceber? Né, na fala, esses marcos todos, o desenvolvimento social, o que nos leva a achar que o nosso filho não está desenvolvendo como deveria? O que nos leva para um profissional, seja qual área for aí de vocês? Geralmente, os pais percebem quando vêm as notas. Infelizmente, quando chegam as notas é quando eles percebem, na grande maioria das vezes, né? Geralmente por conta da correria. Mas os pais podem ser sinalizados através de uma desatenção, de uma desorganização. Por exemplo, a criança que deixa a sua mochila, que perde tudo. Esse é um fator que é uma desatenção, uma falta de organização. Uma criança que é muito esquecida, é uma questão importante, é um sinalizador. Uma criança que é desmotivada a estudar, também é um outro fator. Uma criança que é mais retraída, que não fala muito dos colegas, que tem medo de ler para os pais, também é uma questão muito importante. E questão de fala, os pais conseguem rapidamente verificar, né? A questão de se alimentar. Aí vai para a parte motora. Os pais conseguem ver na hora de se alimentar que o filho não faz a pega correta. Se ele não pega o talher da forma correta, ele não pega o lápis da forma correta. Então, esses são fatores simples, são indicativos simples que eles conseguem ver no dia a dia antes das notas. E é isso que a gente quer, de uma forma precoce, porque quanto mais cedo a gente verificar essas questões, as intervenções vêm de uma forma mais cedo e assim o resultado das terapias ocorrem de uma forma mais prematura. Eu queria complementar também sobre esses sinais precoces, sobre o brincar. A maneira como a criança brinca diz muito para nós. Então, se é um brincar pouco diversificado, se é um brincar repetitivo, se é um brincar mais isolado sempre, se mantém mais isolado, também são sinais indicativos de que algo não está indo muito bem. Então, a gente pode sim observar o tipo de brincar, a qualidade do brincar da criança, que isso dá muita informação para nós sobre o desenvolvimento que está acontecendo. Dar outras funções também para Exatamente. Os brinquedos, né? Dar outras funcionalidades para os jogos o também. Simbólico, né? Começar a inventar mesmo que um pote é outra coisa, né? Um controle é um telefone. Então, todo esse simbólico também vai mostrando para a gente que o desenvolvimento está acontecendo e, se não acontece, é um sinal de alerta que se levanta. Olha, nós temos que fazer um intervalo rapidinho. Na volta, nós vamos falar um pouquinho de seletividade alimentar também, né? Em que momento os pais percebem essa seletividade e ela pode ser oriunda do quê? Além do TEA, eu imagino que tem algumas outras funções, né? A partir de algumas outras coisas isso pode acontecer. Então, você fique com a gente, que tem muito assunto para a gente falar hoje ainda. Até já.
Olha, nós fomos para o intervalo, Juliana, disse que eu vou falar um pouco da seletividade alimentar, mas a gente falou de marco, tal, e aí você disse assim pra mim, que a gente foi para o intervalo. Por isso que é tão importante procurar um pediatra, um profissional para te ajudar, né? Exatamente, é por isso que a recorrência ao pediatra é tão importante. Nos primeiros 6 meses de vida, a criança precisa estar no pediatra todo mês. No primeiro, no segundo, até o 6º mês. Depois disso, a maioria das crianças a gente consegue deixar a cada 2 meses, mas o ideal é que seja até 1 ano de vida, que nós a vejamos uma vez por mês. Eu não saía do pediatra, ele não me aguentava mais. Eu batia lá toda semana, ela espirrou, eu já estava lá. Dei um chá de cansaço no meu pediatra. Mas eu vou te falar que o pediatra... Mas tem muita vacina também no começo, né? Tem muita vacina e o pediatra é preparado para isso. Eu falo muito que nós somos pediatras de mães também, porque não é só o menino que fica doente, é uma mãe completamente apreensiva de uma criança com febre em casa. É por isso que é tão difícil hoje a gente ter pediatras disponíveis, porque de fato é isso, a gente tem que cuidar muito da mãe, não só da criança. E quanto aos marcos do desenvolvimento, o pediatra é o primeiro profissional que vai de fato olhar para aquela criança e perceber, talvez até antes dos pais, todos esses marcos que deveriam já estar dentro daquele período e que não estão. É a parte do cada um tem seu tempo, o pediatra vai entender melhor. A mãe vai chegar com uma queixa, olha, ele tem algum atraso, mas aí é o pediatra que vai avaliar de fato para passar para as especialidades de forma um pouco mais adiantada e resolver o problema da criança de forma eficiente. Quem pode falar um pouquinho comigo sobre a seletividade alimentar? Em que momento a gente percebe, meu filho tem seletividade alimentar? Porque no começo, gente, quando tem ali 6 meses, 7, 8, eles não gostam de tudo, né? Cospem as coisas, a papinha, a frutinha, uma gosta, outra não gosta. Eu acho que há uma seletividade muito natural e orgânica ali, né? Que é o conhecer dos primeiros alimentos. Em que momento eu entendo? Não, peraí, ele tem alguma coisa. A gente estava até comentando sobre isso, que atualmente os profissionais que estão intensamente envolvidos na terapia alimentar, nesse cuidado aí à seletividade alimentar, geralmente é a terapia ocupacional com integração sensorial, a fonoaudiologia, também a nutricionista, claro, né? Até psicólogos mesmo, para identificar se existem questões emocionais ali naquela alimentação, mas essa é a equipe que geralmente acompanha, faz esse acompanhamento. Mas os pediatras são grandes parceiros, porque vão receber essas queixas das famílias, as preocupações, então vai ter essa porta de entrada até chegar na gente, né, que demora um tempinho. E cada criança tem mesmo ali as fases de alimentação, a forma como ela vai entender ali aquele alimento, as texturas. Por isso que a gente fala tanto da parte sensorial em relação à alimentação, porque existe a parte motora ali, né, da boca, da face, mas existe também a experiência sensorial. E as crianças precisam ser expostas desde cedo ao mundo sensorial. O mundo é sensorial. E para a alimentação é a mesma coisa. A gente precisa que as crianças tenham experiências para ir construindo uma história de alimentação saudável. E eu acho que é importante também a gente falar que esse período de introdução alimentar é uma introdução. Então, a criança, o bebê ainda está, né, sendo amamentado. E às vezes os pais, numa ansiedade, esperam que seja uma super refeição. E não, ele precisa conhecer, tocar, explorar todas essas texturas, né, para que depois isso seja mais consolidado na alimentação. E com 1 ano de vida, a criança come comida da família. E é a partir dali que eu vou pensar na seletividade. Você perguntou quando que é que a gente vai pensar numa criança seletiva com 1 ano de vida. Teoricamente, uma criança com 1 ano de vida, ela come tudo o que tem no prato. A partir dali é que nós saberemos se de fato ela consegue se alimentar bem, se ela come bem todos aqueles alimentos que estão expostos. Desde os 6 meses de vida, nós começamos a introdução alimentar. Eu brinco com os pais que até os 8 meses eles só lambem os alimentos, eles não vão de fato comer bem, eles estão experimentando. Porém, com 1 ano de vida, na hora que você coloca todo aquele prato bem feitinho, com arroz, feijão, carne, a salada, a verdura, a criança tem
tem de comer todos. Pelo menos 2, 3 colherzinhas de cada um. Ela não precisa limpar aquele prato, mas ela precisa comer um pouco de cada um. Se a mãe percebe, olha, toda vez que eu coloco cenoura, ela não come. Então, espera, ela está começando a ficar seletiva com a cenoura. Então, mais uma vez. E é normal ter um pouco de seletividade, porque até nós temos, né? Tem coisa que a gente gosta de comer, tem coisa que a gente não gosta. Exato. Agora, como trabalhar isso em crianças com TEA, né? Com autismo, que aí a seletividade é realmente uma característica, né? Como é que vocês acham? Tem que entrar com suplementação, com vitamina? Eu vejo casos assim, graves até, né? Eu estava outro dia na escola da minha filha e eles estavam dizendo de uma criança que só comia, por exemplo, pão de queijo, não consegue. Isso no café da manhã, no almoço, no jantar. Eu imagino que fique com um déficit vitamínico muito grande. Como que esses pais lidam com isso? Bom, é um trabalho em equipe, definitivamente. Não tem como ser um trabalho isolado de um profissional. Nós precisamos ter avaliações específicas da fonoaudiologia, da nutricionista, da terapeuta ocupacional, para olhar se tem questões motoras, sensoriais. A gente tenta delimitar um pouco qual é, de fato, a questão base para conseguir começar a trabalhar aquilo ali. Mas é um trabalho em conjunto, é um trabalho de muita orientação familiar. Não existe aquela questão, se a criança ficar com fome, ela vai comer. Isso não existe, isso não acontece. E depois de determinadas essas avaliações muito especializadas, a gente vai começar um trabalho de exposição ao alimento. Às vezes não vai ser nem um alimento, vai ser a foto de um alimento de brinquedo. E assim, de acordo com ali a possibilidade da criança, com o entendimento da criança, é um trabalho muito respeitoso. E não é assim, vamos passar muitas receitas diferentes que uma hora a criança vai comer porque está com fome. Não é isso. Eu acho que é importante também a gente comentar sobre a escalada do comer, né? Sim. Então, para nós que não temos dificuldade, é muito fácil pegar um alimento novo e experimentar. Mas a gente passa por uma série de etapas. Então, primeiro a gente tem que tolerar, interagir, cheirar, tocar, provar e aí comer. E para as crianças com seletividade, independente de estar dentro do espectro ou não, essas etapas são muito difíceis de serem superadas. Então, às vezes, a gente vai trabalhar na terapia o tocar no alimento. Às vezes vai ser um provar. Às vezes a criança vai colocar na boca, mas ela ainda não está preparada para lidar com aquela textura dentro da boca e definitivamente engolir, né? Então, acho que são várias... É um trabalho bem de formiguinha mesmo. Agora eu vou fazer uma polêmicazinha. Nós vamos para o intervalo e eu vou deixar uma pergunta no ar. O que vocês acharam dessa lei que proíbe a entrada de celulares, né, tablets, na escola? Vocês acham que isso vai dar certo, não vai? Qual o benefício, o malefício? A gente vai responder depois do intervalo. Até já. Oba! Estamos de volta falando hoje sobre o desenvolvimento infantil em todas as suas vertentes. Tem aqui terapeutas, médicas, profissionais bem capacitados, cada um na sua área, né? Falando um pouquinho em como a gente formar um grande ser humano, dando realmente uma infância mais feliz, mais segura, mais cheia de acolhimento, né? Para que essa criança não aprenda só a ler e escrever, mas aprenda a ser um ser humano melhor. Eu acho, gente, que até as escolas, eu tenho visitado muitas escolas, porque eu estou numa fase de trocar a vida de escola, enfim, mudei de bairro. E eu tenho percebido que quando a gente vai nessas primeiras reuniões, numa escola nova, eles falam muito de valores, aula de, sei lá, de religião, de socioemocional, de não sei o que lá, além da robótica e de tudo aquilo que é moderno, né? E o matemática, história, tudo aquilo que a gente conhece. Eu percebo que as próprias escolas hoje, elas têm um olhar diferente, né? Para a formação desse adulto, né? De valores mesmo. Eu acho que isso é muito importante. Começa ali na educação, começa na escola, né? A escola é muito importante para dar base para a criança. A criança fica a maior parte do tempo na escola, principalmente nos tempos de hoje que nós trabalhamos tanto. A escola é importantíssima e, por isso, a escolha de uma escola vai muito além só do que ela vai dar de matéria, mas sim de como ela olha para aquela criança. Nós vamos... Por exemplo, quando os pais perguntam qual que é a melhor escola, eu sempre falo que ela é uma escola que tem uma nutrição adequada, uma escola que tem valores alinhados com os pais. E esses valores são muito, muito importantes, porque na escola ela vai dividir com os coleguinhas aqueles valores. Então, se é uma escola que não está muito focado naquilo que você, Amanda, ou qualquer pai ou mãe que esteja assistindo, tem ali como vivência, não vai ser uma boa escola. Por mais que seja uma excelente escola que faça com que a pessoa passe lá na frente no vestibular. O importante são os valores que são dados na escola. E a coisa de deixar a criança o dia todo na escola? Aquela mãe e pai que trabalham e deixam, sei lá, 8 da manhã e pega 6 da tarde. Até onde isso é bom, ruim?
Qual um ponto aí que vocês queiram observar sobre isso? Eu penso que existem situações que não tem como ser alteradas em alguns momentos da vida, assim. Então é fato, em alguns momentos a criança vai precisar por causa do estilo de vida da família e tal. Então o que a gente não consegue alterar, talvez a gente precise olhar com mais cuidado para os momentos em que a família está junta, de fato. Então, quando os pais estão com as crianças, o celular tem que ficar de lado, os pais têm que perceber que nós somos adultos muito dependentes do celular, né? Então, se nós estamos ali com eles e a qualquer momento eles estão solicitando a gente está deixando-os de lado para mexer no celular, por exemplo, isso vai minando o tempo de qualidade com as crianças. Então, o tempo que você tem com a criança, o tempo que seja de qualidade, se em algum momento você conseguir mudar esse tempo que a criança passa na escola, tudo bem, talvez seja uma decisão acertada para cada família, mas acredito que se é uma situação que não tem como ser alterada, tem que olhar para fora. Como nós vamos ter conexão com aquelas crianças que vai alimentá-las emocionalmente. Aí eu vou puxar, então, a pergunta que eu deixei antes do intervalo, que é a questão da lei que proíbe a entrada de celulares na escola, o uso, né, do eletrônico e tal. Responda quem quiser, porque eu sei que é um assunto polêmico, é uma coisa ainda muito recente, pode dar certo, pode dar errado, deve ter prejuízo, deve ter, né, benefício e malefício. Se alguém se sentir à vontade para comentar sobre o assunto, fique à vontade. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou introduzir. De início, eu olhei como algo 100% positivo, porque nós sabemos que o celular ele captura a criança ali, o adolescente também. Então, eu ficava imaginando aquele intervalo de aula com todas as crianças e adolescentes sentados numa roda, sem olhar um para a cara do outro. Então, eu pensei, espetacular, é uma lei 100% positiva. E aí, em conversas com profissionais muito recentes, eu consegui enxergar um outro lado também disso, de como existem riscos, talvez. A gente tem vivenciado situações na escola, a gente tem ficado sabendo cada vez mais de situações que são denunciadas, às vezes, pelos próprios estudantes, através de celulares, né? Então, a gente consegue ver isso nas redes sociais. E eu não tinha pensado por esse lado, e faz sentido. Então, acho que, como tudo na vida, existem lados a serem pesados mesmo, né? Mas eu vejo, sim, um ponto positivo, que é essa parte da socialização, né? O uso desenfreado de telas automaticamente faz parte, destrói as conexões neurais, isso é provado cientificamente, destrói relacionamentos, destrói o convívio familiar, prejudica a aprendizagem das crianças. Mas o uso escolar, primeiro que é difícil mesmo o acompanhamento e fazer valer essa proibição. Eu acredito, imagina, as professoras vão ficar desesperadas tendo que controlar. Eu já penso em escolas da periferia, imagina a professora em escola de periferia tendo que tirar o celular dessas crianças. Imagina o que ela enfrentará. Eu penso numa escola de elite, tendo que tirar um iPhone de última geração de uma criança. O que ela enfrentará? Então, eu já fico pensando nesses aspectos. E também, né, com relação à segurança dos nossos pequenos. Então, como qualquer medida tem os seus pontos. Então, há de se pensar aí nesses contrapontos. É difícil o controle. Então, eu não sei qual rumo essa medida vai se tomar. O tempo dirá. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Ana Carol, o que é um vocabulário funcional? Então, um vocabulário funcional, ele é um repertório de palavras que vai dar algo para a criança. A gente fala muito que a linguagem, a comunicação é poder. Então, o que acontece? Os pais se preocupam muito com o tamanho desse vocabulário. Eu recebo muito essa pergunta nas redes sociais. Meu filho tem X idade, quantas palavrinhas ele tem que estar falando? Porém, o que é importante, além do número das palavras, claro, a gente precisa acompanhar para ver se isso é sempre uma crescente, mas a gente tem que entender o que é esse vocabulário que ele tem. Então, é uma criança que só fala o alfabeto e só sabe os números. O que ela vai usar com essa informação? Ela não consegue pedir uma água, ela não consegue falar que ela está com dor, ela não consegue falar que ela está com sono. Então, a gente sempre começa com palavrinhas funcionais, que são, por exemplo, dá, mais, quer, vem. Geralmente são verbinhos de ação.
algo que a criança vai ter uma coisa em troca ali, né? Quando ela proferir essa palavra. Então, a gente sempre opta por isso. E aí, depois vai juntando. Então, se ela já sabe falar dá e ela já sabe falar mais, ela vai conseguir formar uma frasezinha, dá mais, se ela quer mais água, mais comida, se ela está cansada. Então, tudo ela vai conseguir se verbalizar, né, o que ela está querendo. Dúvida. Silvana, eu imagino que você tenha muitos momentos especiais vividos aí nesse tempo todo, né? Porque quando a gente fala de criança ou de uma pessoa mais velha, de animais, são todos temas e são lugares, né? Seres que mexem muito com a gente, assim, é tudo muito importante, muito especial. Você tem alguma coisa que você poderia compartilhar? Algum momento que você tenha vivido junto com os bichinhos, que tenha feito diferença, assim, para você, que tenha sido muito legal? Na verdade, todas as visitas que a gente faz a diferença, né? Para aquela criança, para aquele adulto, idoso, porque retoma a vida daquela pessoa por algum momento ali, algum instante você consegue ver. A gente faz tanta coisa com crianças e, pensando nisso, tem crianças hospitalizadas, vamos dizer assim, né? Que recebem o animal. E nós fomos lá num hospital onde essa criança não podia ter alta porque ela estava depressiva, por conta de todo o tratamento, medicação, deixa o núcleo familiar para estar dentro do local, e ela não conseguia ir embora. Aí, um dia anterior, levaram o Batman, porque adorava o Batman entrou e saiu do quarto, a criança nem quis saber. Aí, nós fomos... Coincidentemente, o dia seguinte, nós fomos com os cães lá. E chamaram para a gente ir no quarto, como assim, pelo amor de Deus, vamos ver se acontece alguma coisa. Simplesmente, na hora que essa criança viu o animal, ele não tinha animal em casa, deixando bem claro. A criança, o animal entrou, a criança, na hora, olhou o animal, já quis mexer, saiu da cama, quis andar no corredor, porque a gente faz isso quando os pacientes já podem. Fui andar no corredor, aí, assim, choradeira dos pais, né, os profissionais, porque aquela criança parece que voltou, né? E depois nós tivemos uma devolutiva dizendo que aquela criança, no dia seguinte, depois de 2 dias, na verdade, ela acabou indo para casa. E assim são... crianças. Tomara assim, que os pais tenham dado um cãozinho, pelo menos, né? Mas criança. Foi ótimo. E tem crianças também que acabam de sair de uma UTI, querem ver o animal, você está lá, aí elas olham, mexem o animal e vira para mim e fala assim, tia, a dor passou. A dor não passa, né? O animal é a grande... E como eu falo, ele tira o foco. É essa a grande importância. Por isso que eu acho que é muito importante... As pessoas sempre têm contato com o animal, não importa, não precisa ser um cão, pode ser até um peixinho, né? Essa convivência com o animal faz a diferença na vida das pessoas. É verdade, dá para escolher. Às vezes a pessoa não tem espaço físico para ter um cachorro, ou tem outros inconvenientes, a gente não sabe a vida de todo mundo. Mas é o que você está dizendo, dá para, sei lá, né? Tem tanto bichinho, um passarinho, um peixinho, tem jeito de ter coisa em casa menorzinha, né? Sim, e isso assim, já tem pesquisas, as crianças são muito mais responsáveis, né? Elas se tornam cidadãos, né? Porque elas sabem assim, a importância de cuidar desse outro. Que é isso que é o importante, você sai daquela sua posição e você tem que cuidar, né? Ele não vai voltar para o meu filho, é muito pequeno, por exemplo, e como é que faz? Não, você tem que ajudar a ensinar seu filho a pegar o cocô, o xixi do animal, da alimentação, e com isso a criança vai tendo todo esse desenvolvimento, ajuda no desenvolvimento, até no alimentar, né? A gente vê muito, em todos os sentidos. Então, é muito importante que esse cuidado e esse olhar para o animal, né? Não tenha dúvida. A Miris você falou numa outra vez que você veio aqui, e você pode dar a sua fala de novo sobre isso. Cada criança aprende de um jeito. A gente tem que entender aqui, quando a gente fala, não compare as crianças, né? Que cada criança é de um jeito. É claro que existe o tempo aí para que as coisas, né, normalmente aconteçam. Mas, assim, cada criança também tem o seu jeito de administrar, de gerir suas emoções. Tem criança que aceita melhor o não, outras
você tem que falar o não falando sim, né? É como coisa de cachorro, viu, Silvana? Quando a gente aprende a domesticar um animalzinho, né, dizendo, não é falando, você fez isso aí, tá errado. É dizendo, olha, quando ele acertou, ai, que você é maravilhoso, dá um biscoitinho. Então, assim, vale isso para tudo, vale isso inclusive para as crianças, né? Cada uma tem seu jeitinho. E a psicopedagogia, ela também é um aliado importante, porque cada criança, cada ser humano aprende de uma forma, cada indivíduo aprende de uma forma diferente. Então, a psicopedagogia, ela consegue identificar como cada criança aprende. Então, tem crianças que aprendem mais de uma forma, com mapas mentais, outras aprendem mais por videoaulas, outra aprende melhor lendo, outra aprende melhor lendo em voz alta. Então, a psicopedagogia consegue identificar isso. Então, as famílias podem recorrer, não só famílias que têm crianças atípicas. As crianças atípicas, mesmo sem laudo, sem nenhuma dificuldade aparente, podem procurar a terapeuta da psicopedagogia, pois nós auxiliamos muito a identificar como aprender melhor para que a criança possa consiga adquirir melhor conhecimento através do curso que está fazendo ou na escola. Né? Sim, ela tem um rendimento melhor e absorve melhor os conhecimentos e os conteúdos que ela está aprendendo no momento. É uma aliada, assim, fundamental. Não tenha dúvida. Doutora Juliana, o que é a tal da vitamina S? Vamos falar da famigerada vitamina S. O que vitamina S é sujeira, viu, Amanda? Gente, piada interna, mas no intervalo a gente riu tanto disso que eu estava contando para ela que eu tenho um toque de limpeza, que eu não posso ver uma coisinha suja. A Vitória não gosta que ela anda descalça. Eu sou a louca da limpeza, do toque. E ela disse, Amanda, não seja assim, tem que ter a vitamina S de sujeira. Tem que ter vitamina S de sujeira. Parem de lavar demais os seus filhos. Sério? Por que eles... Mas quando vem germe... Tadinha, ela fica assim, mamãe, isso tem germe? Tem que ter germes. O sistema imunológico deles precisa ser exposto. Menino tem que ficar descalço, na terra, na grama. As meninas já falaram que a natureza é o melhor estímulo para o sensório das crianças. Então, sim, precisa ficar de pé no chão. A criança, sim, precisa se sujar. Normalmente, eu explico para os pais, é o seguinte, é um banho por dia só sabão, sem bucha, sem nada disso, deixar a criança suja e tá tudo bem. Não é óbvio, a gente não vai deixar aquela criança, né, completamente cheia de terra entrar em casa, não é isso. Mas uma criança que está em casa, está um ambiente limpo, ela pode ficar descalça, ela pode brincar, ela vai brincar com o cãozinho, vai correr. Depois de brincar com o cãozinho, ela não precisa necessariamente tomar banho. Ela pode brincar com esse cachorro e tomar aquele único banho, no máximo 2. Eu falo, se a criança sujar demais, brincou muito na areia, no barro, aí sim você dá o segundo banho. Caso contrário, não precisa. A vitamina S é fundamental. Por quê? Não existe nenhum suplemento, não existe nenhuma fórmula vitamínica que eu possa fazer, eu ou qualquer outro integrativo, qualquer outro pediatra de excelência no mundo inteiro, que vai te dar mais vitaminas do que a natureza. Deixar a sua criança livre, de pé no chão, ser criança. Porque quando você lava muito a criança, quando você tolhe muito ela disso, ela acaba não interagindo tanto. E aí você vai piorar as seletividades, você vai piorar, por exemplo, aquela criança que antes gostava mais de um calçado, agora não usa tanto. Então, é importante que a criança seja criança. A gente vê cada vez mais crianças muito adultizadas, no celular, muito quietas. Isso é porque ela não interage muito com o mundo. Como eu faço ela interagir com o mundo? Sentada no chão, jogando um dominó, sentada debaixo de uma árvore. Eu falo sempre para os pais que aquelas que, infelizmente, ficam muito fora de casa, fim de semana é dia de quê? De parque. Se você não gosta de ir ao parque porque está cheio, graças a Deus os parques estão ficando cheios, ou se na sua cidade não tem um tão bom, em casa. Tenha qualquer pedaço de graminha. Infelizmente, hoje em dia, também as casas não têm aquele pedacinho de jardim. Que seja um pequeno jardim, que seja a rua de casa. Olhar uma árvore, sentar debaixo daquela árvore, que seja por alguns minutos, mas para que a criança interaja com o mundo. A criança precisa disso, ela precisa pegar, ela precisa ter esse sensorial já bem aguçado para ela conseguir falar bem,
bem, comer bem. Eu falo que a natureza ajuda em tudo. Porque se você vê um pé de maçã, você vê aquele pezinho de morango nascendo ali, você vê aquele pezinho de tomate que a gente compra em qualquer lugar. Se a criança percebe aquilo, ela vai entender um pouco da vida também. Olha, as coisas começam bem pequenininhas, logo vão crescendo. A natureza dá aula para a criança. Então, a gente precisa trazer ela de volta. Os pais, hoje em dia, eles se perdem muito, querendo, de novo, brinquedos, coisas muito sofisticadas, mas a natureza, a vitamina S é fundamental. Lembrem de mim. A gente precisa pensar nesse desenvolvimento sensorial também, né? A gente pensa muito no desenvolvimento motor, no desenvolvimento da fala, no desenvolvimento acadêmico, mas o desenvolvimento sensorial, ele é fundamental para o desenvolvimento pleno da criança. E é através de experiência, né? E aí o sensorial vem o emocional. Uma criança que é muito tolhida, ela vai ter mais dificuldade de socializar. Ela vai ter mais dificuldade nas relações. Então, quando ela está mais exposta ali aos cachorros, aos outros bichos, à natureza, ela vai conseguir ter toda essa melhora que nós falamos o programa todo de forma muito simples. Não precisa de muita coisa para a criança se desenvolver e ser feliz. Mas aí, por exemplo, né? Eu saí, fui para lá, fui para cá, fui no restaurante, tô indo à noite para casa, ela dormiu no carro. Eu boto na cama sem dar banho? Porque eu acordo. É o famigerado banho de lenço umedecido. Isso. Sim, Sério? daremos banho de lenço Senhor umedecido. da glória. Aquele pezão sujo, só passou o lenço umedecido, beijou, deu benção, dormiu. Pode confiar em mim. Mais importante garantir a noite de sono, né? O sono é restaurador. Gente, uma criança exausta de um dia de parque, se você for acordar ela para dar um banho, ela vira um negócio, ela parece o Tasmania ali no banho. Pra que você vai fazer isso com ela? Ela só quer dormir. Deixa ela dormir. Tá sujinha? Passa ali o lenço umedecido onde estiver. Eu falo que o lenço umedecido é para você achar que você limpou alguma coisa. Na verdade, você não limpou quase nada. Mas só para você ter a consciência limpa, para pensar assim, nossa, vai que alguém passa aqui meia-noite para ver essa criança dormindo, vai lá, limpa o pé com lenço umedecido, no outro dia, dá um banho, tira a roupa de cama, troca, acabou, a vida seguiu. Seja feliz. Oh, meu Deus, vou começar a aplicar. A Vitória já, tudo ela fala, mamãe tem germes e bactérias. Tem, e que tenham, por favor, a criança tem que ter. Eu tô traumatizando a menina. Gente, obrigada pela presença de cada uma de vocês, viu? Muito sucesso, paz, alegria, amor. Parabéns, Silvana, pelo seu trabalho. Obrigada por ter trazido a Tina. A Tina maravilhosa. Ela foi a que mais se comportou aqui. Gente, ela tá comportadíssima, ela não se mexeu, tá ali plena, né? Qualquer ângulo que você pegue, tá ali linda, plena. A Tiffany também é maravilhosa, uma paz em cachorro, coisa mais fofa. Obrigada a todas vocês. Obrigada a você que está em casa e passou um pouco do seu sábado conosco. Espero que tenha sido de grande valia esse programa para você.